Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Vamos fazer essa conversa valer a pena, né, Conceição? Vamos sim, Mirtes. É um prazer estar aqui, Mirtes. É um prazer estar com você. Sempre vale a pena, né, Mirtes? Porque são um bate-papo gostoso falando sobre a Bíblia e sobre as coisas atuais da nossa vida, né? Hoje vamos falar sobre a nossa vida com Deus, né? Quando nós somos provados por Deus. Porque é uma delícia falar quando Deus está nos abençoando, né? Sim. Aliás, a gente vem até Jesus mesmo com essa expectativa que tudo na nossa vida vai ficar bem. Vai ficar bem, né? Tudo vai ficar bem e as coisas, quando estão indo mal, às vezes a gente tem algumas dúvidas, na nossa cabeça passa, será que eu estou sendo castigado, né? Sim, muita coisa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Ele nos prova. Sim. Nos molda, né? Sim. Enfim, queridos, para ser aprovado é igual quando a gente está na escola. Para saber se você aprendeu, se você sabe, se colocou em prática, tem uma prova, né? Sim. Tem um teste, né? Você é provado, né? Sim. E sabe, mas então nós vamos falar sobre esse tempo, qual é o nosso posicionamento, que acontece quando nós estamos sendo provados por Deus, sim, né? Porque às vezes a gente está passando um tempo bem difícil mesmo. Você não tem discernimento se é uma luta espiritual, você começa a pedir, eu quero sair daqui, e se você sair, se for provação, você vai ter que voltar, porque né, você não aprendeu, né? Sim. Mas, enfim, né, às vezes você está falando, mas justo agora que, nossa, e que eu sei tanto da palavra, que eu estou em verdadeira lua de mel com Deus, né? Como é que é isso? Como é que ficam nossos sentimentos? Na primeira carta de Pedro, ele diz assim, e eu vou ler e nós vamos apoiar a nossa conversa. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Ele começa assim, exultais, fiquem alegres com a aprovação. Com a aprovação. Você me levou, sabe aonde? Antes de conhecer o Evangelho, eu tenho um cunhado, irmão do meu esposo, que era evangélico já nessa época. E assim me levou a 40 anos atrás, dentro do carro, passeando com a família, e eu fiz uma pergunta para ele ainda antes de crer. Eu falei, por que tantas coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Por que acontece? A resposta dele nunca eu esqueci. Ele falou, para que seja manifestada a glória de Deus. Nunca mais eu esqueci. Depois eu vim a crer, fui lendo a palavra, mas olha a pergunta ousada, né? Porque normalmente é isso que a gente questiona, isso que você está falando aí. A gente questiona, poxa, mas se estou fazendo tudo dentro dos padrões, estou junto com Deus, Deus está comigo, por que eu estou passando por isso? E às vezes, Conceição, e não consegue enxergar. Às vezes até fora desse padrão, você vai questionar o fato de por que eu tenho que ficar alegre se eu estou sofrendo? Se eu estou sofrendo, né? Sim. Mas é o fato, a alegria, Mirtes, hoje nós sabemos, é porque você sabe o que Deus está fazendo no teu coração. Você sabe o que Ele está... Vai quase que antever o resultado, sim, né? Sim. Porque, na verdade, esses ensinamentos, tanto Pedro como Paulo e tudo mais... ao longo dessas cartas, eles vão falar de um estilo de vida cristão. É o estilo de vida que o cristão precisa ter, né? E ele, dentro desse estilo de vida, gente, o alegrai-vos não é só aquilo, exultai, não. Diz alegrai-vos sempre, né? Alegrai-vos no Senhor. Agora fala, o que a Bíblia chega a falar? Se você tem o que comer,
o que beber e o que vestir, estejais contentes. Quer dizer, você não precisa de mais nada que isso. São padrões diferentes. E né, ficar com isso, e o alegrai-vos sempre. Sempre. Sim. Esse sempre significa quando não tem motivo, quando tem motivo, sempre é sempre, né? E não é só alegria, tudo daí graça. Já pensou, você está passando, como está pedindo aqui, dê graças, né? Não, e nesse texto ele não diz, não é só quando você está sendo provado, ele diz assim, contristado por várias provações. Ele está dizendo, a provação está ali e ainda está te trazendo mais sofrência, está deixando, enfim, sim, contristado, o que significa mesmo. O que ele quer dizer, aproveita a oportunidade. Né? Angustiado, aflito, você está passando por isso, sim, sabe? Só que ele tem que falar, tem que ser assim, porque esse é o processo que Deus escolheu para tratar com você, sim, sabe? E não é só Pedro que vai falar. Paulo, quando ele mandou uma carta para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, a partir do 11, ele vai dizer assim, as minhas perseguições e aflições, as quais eu sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições eu suportei, e de todas o Senhor me livrou. Na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Sim. Então, quer viver o Evangelho vai trazer plenitude, vida com qualidade. Parece incoerente, mas é até saber sofrer, né, Conceição? Sim, você saber quem está no controle da tua vida, né, Mirtes? Essa é a grande diferença. As provações nos fazem mais fortes, né? Provações não podem mexer com o nosso caráter para pior, né? Não. Ela justamente vai aperfeiçoar o meu caráter. A delícia é você passar por isso, sabendo quem está com você e será aprovado, né? Muitos não são aprovados nas provações, sabia? Se a gente for pensar até numa coisa assim, uma cirurgia que você vai fazer que vai doer, vai ser uma recuperação difícil, você vai sofrer, vai ter que tomar remédio para dor, mas vai ficar bom. A gente faz, não faz? Você não enfrenta, você diz, eu vou sofrer agora para ficar bom depois, né? Sim. Mais ou menos isso. Tem um pessoal que fala sobre o parto, né? Sobre o bebezinho, né? Se ele soubesse o que espera aqui fora, ele queria ficar lá dentro. Porque já começa ali com sofrimento, com dor, com sofrimento. Já pensou esse bebê ficar ali dentro e falar, não, eu não quero passar por essa dor do nascimento. Eu não quero passar por isso. Perde a vida, perde o melhor da vida. Agora, essas orientações, sabe? Porque a gente começa a analisar as provações. E a gente começa a classificá-las também. Algumas são melhores, outras não. Algumas são mais difíceis, tá? E algumas a gente até acha assim, mas precisava ser desse jeito, né? Ou tudo mais, né? Algumas, sabe? Porque são coisas que vão mexer com o nosso coração, né? Então, por exemplo, tem um salmo de Davi que eu gosto muito, e eu vou repartir com você, e você vai entender o que eu estou falando. No Salmo 55, Davi diz assim, o meu coração confrange-se dentro de mim, terrores de morte sobre mim caíram. Temor e temor me sobrevêm, o horror me envolveu, pois não é o inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele eu poderia esconder-me, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. Sim, a decepção, né? Então, sim, olha o tratamento, a provação, sim, porque ele diz assim, olha, terror, um sentimento de morte, tudo. Por quê? Ele disse, se eu tivesse sendo tratado isso, mas se Deus tivesse usado o inimigo, sabe, não ia doer desse jeito. Sim. Só que você, meu irmão, né? Sim. E queridos, sabe aonde nós vamos ser tratados por Deus? Dentro da nossa casa. Sim. Não é, Conceição? Porque o que mais nos afeta
são as pessoas que nós mais amamos. Sim. Porque de fora, Mirtz, você não vai ligar muito. Liga sim, lógico, Claro. mas nem tanto. Mas dos de dentro. Por quê? Porque a gente tem expectativa, né? Então a gente se ofende. Dentro da igreja, você se ofende, porque você convive. É o caso dele aí. É irmão, está convivendo ali dentro. Ali deveria fluir a vida de Deus, mas não. O que o Senhor fez conosco? Como pedras, Ele colocou a gente junto no casamento, com filhos, na igreja, para sermos lapidados, né? E isso é uma lapidação de Deus. E sabe por quê, queridos, que eu digo? Quando acontece alguma coisa e você está sendo tratada dentro da sua casa, tudo, pense bem, se fosse com outro, você até usa, na sua maneira de falar, você diz assim... Ah, e se fosse com a Tereza, eu até entenderia. Ué, com a outra você até entenderia. Mas essa aqui envolve... Não, essa eu não perdoo, essa eu não admiro. Quer dizer, o tratamento tem que ser mesmo com os da casa. Com os da casa, sabe? E eu acho que Davi, assim, né, nessa parte, eu peguei o salmo dele, ele deve ter sido tratado, porque começou cedo as provações dele. Sim. Nós estamos falando como a gente lida com a provação. Sim. Né? Você veja só, a palavra de Deus diz que Davi era o 8º filho. Sim, já era rejeitado na própria família. Então, a família, minha filha, quando chega o 8º, você não é o predileto, você é o excedente. Ele foi até esquecido, já foi né? demais. Foi. O pai nem lembrava que tinha mais um filho. Quando Samuel foi Sim. lá para que passassem todos os filhos 17 diante dele, Sim. ele já, meus filhos estão tudo aqui. Sim. Aí, Deus tinha dito que ia escolher. Mas não tem mais um? Aí Samuel disse, mas não é nenhum desses que Deus escolheu, Sim. você só tem esses mesmo. Ah, tem um que está lá cuidando das a Bíblia ovelhas. diz assim, resta um. Tem uma Sim. tradução que diz resta um. Resta no sentido de... Tem um restinho, né? Dá a impressão de resto, um que passou. Tem um ruivo. Tá faltando um, sabe? E veja só que os outros irmãos eram todos altos, bonitos, né? E ele não era sabe, assim. queridos, então a aprovação começa assim. Às vezes a aprovação, o que vai formar o teu caráter, e nós estamos falando de formar o caráter de Davi. De um rei, né? Era os 7 irmãos que ele tinha, que o pai que ele tinha, tudo que não o consideravam. Tem um pastorzinho lá cuidando de ovelha, tem um inútil, tem um, né, mais ou menos por aí. Ele estava sendo lapidado, preparado, sem contar que ele foi ungido, acho que com 15 anos por aí, e foi assumir o reinado com mais que 15 para frente, sofreu o tempo todo. Essa vai ser parte da aprovação. Sim. Os irmãos dele pensavam isso mesmo. Quando ele foi lá levar comidinha para os irmãos e viu que Golias estava lá, primeiro que ele quis saber, ele foi perguntar, o que está acontecendo, né? Por que estão desse jeito? Eu vou ler o que os irmãos deles falaram para você saber como os irmãos tratavam Davi. Está lá em 1 Samuel 17. No verso 28 está escrito assim, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o quando ele falava com aqueles homens e acendeu a sua ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, a maldade do teu coração. Você desceu para ver a peleja. Esse era o sentimento que ele tinha em relação ao irmão. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando quando nós somos provados por Deus e a gente tem um entendimento que Ele nos prova justamente para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para aquilo que Ele reservou para nós. Pedro diz que a gente tem que ficar feliz com isso e tudo mais. Sim. E a gente está usando o exemplo de Davi, de como realmente Davi foi provado, porque ele ia ser o rei escolhido por Deus, né? Então, esse tratamento... E como é difícil, às vezes, a gente perceber que é tratamento. Eu digo, começou na casa dele, a gente disse, e mesmo quando ele cresceu um pouco, por exemplo, quando Saul disse que ia dar a filha dele em casamento para quem matasse Golias, olha o que Davi ainda naquele tempo pensava a respeito dele mesmo. Está em 1 Samuel 18, 23. Assim os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi,
Parece-vos pouca coisa ser eu genro do rei, sendo eu um homem pobre, de condição humilde? É como se ele dissesse, quem sou eu? Eu sou aquele pastorzinho que os meus irmãos dizem que eu sou, que nem me chamaram. Gente, no capítulo 24, quando Saul está perseguindo ele, que também fazia parte desse processo de tratamento, né? De preparação, ele vai dizer assim, contra quem o rei de Israel se pôs em marcha? Né? A quem você percebe? A um cão? A uma pulga? Era uma maneira como ele se olhava perto do rei ainda. Um cão, uma pulga, a gente nunca sabe. Eu digo que em relação à Bíblia, a gente nunca sabe se essa pulga significava literalmente aquele insetozinho, né? Porque é muito minúsculo, ou talvez até apelidos. Às vezes pode ser até apelido que davam, né, para ele, né, porque tem na tanta verdade, coisa ele dizia, assim. Por que eu estou incomodando tanto o rei? Só que ali, o rei já estava tendo discernimento do que Deus ia fazer na vida de Davi. Porque, Mirtz, é espiritual isso. Gostado de você falar isso, Conceição. O rei estava discernindo, o rei Saul discerniu o que Deus estava fazendo na vida de Davi, mas não discerniu o que estava fazendo na vida dele como Saul. Sim. Porque Deus também tentou tratar Saul. Tentou, né, ensinar. Ele era rebelde e desobediente. Isso. Mas você sente a unção. Você sabe que saiu de você a unção porque ele perseguia o algoz dele, mas é porque ele seria o rei. Ele estava sendo forjado para ser rei. E ele perseguia por isso. Então a gente vai ver, é muito boa essa conversa, sabe por quê? Porque os dois foram escolhidos. Sim. Agora, os dois precisavam ser aprovados. Sim. Porque você precisa ser escolhido e aprovado. Sim. Né? Os dois precisavam... Um foi aprovado, o outro não. E o outro não, simples porque assim. Um fez a vontade dele mesmo. E o Davi, apesar de todo esse sofrimento, a Bíblia relata, diz que ele tinha muita comunhão, porque esse era um momento que ele corria para Deus e tinha muita intimidade com Deus. Sabe, querido, Davi se deixou ser tratado. Sim. Quando a gente diz que está sendo provado por Deus, a gente precisa se deixar tratar. Sim. Porque eu digo, até às vezes a sua oração me tira daqui, faz jejum, eu quero sair dessa, e às vezes você até sai, isso que eu digo, você não se deixa tratar. Mas ele discernia. Né? Que foi o caso do Saul. Sim. Davi discernia tanto, Mirtz, que quando ele foi amaldiçoado por Simei, que falaram, vá, pede para ele ficar quieto, porque ele está amaldiçoando o rei. Falou, não, deixa, Deus está permitindo ele me amaldiçoar. Então, se Deus está permitindo, eu não vou ser contra, não. Olha a sabedoria dele, estava sendo trabalhado, mas ele sabia que existia um propósito. Eu falei, quem sabe Deus agora me aprova, né? E sabe, queridos, o tratamento de Deus vai produzir fruto em nós. Fruto é diferente de dom. Dom é uma coisa que você ganha, de graça. Sim. Agora, fruto, a gente precisa deixar o Espírito Santo produzir. Sim. E esse deixar produzir, às vezes, é debaixo de um tratamento de Deus. Às vezes muito dolorido, como foi para Davi. Sabe, a gente... não tem gente que diz assim... ai, eu sou outra pessoa depois que eu passei por isso, Sim. né? Sim. Porque ele aproveitou. Né? Ele aprendeu. Aprendeu alguma Sim. coisa, né? Davi, ele admirava Saul. Sim. Nossa, ele admirava e tudo mais, né? E Deus precisou, porque assim, a gente admira as pessoas enquanto não conhece tudo. Precisou, saber lá, 14, 15 anos, não sei quantos anos, todo um processo, tá? Para ter discernimento até a respeito dessas coisas, né? Sim, para preparar. Para preparar, para saber. O amor não morre, porque mesmo quando ele soube que ele e o filho morreram, né? Como Sim, a cena é linda, né? Ele sofreu muito, fez um poema. Ele era poeta, né? Sim. Eu acho lindo tudo isso, né? Sim. Mas, às vezes, querido, nós estamos sendo provados na nossa casa. Nós estamos sendo provados no nosso trabalho, aí você quer sair do trabalho sabendo que Deus colocou você lá para ser provado, né? Vai ter o mesmo problema no outro. Até aprender. No ministério, gente, nós Sim. podemos estar sendo provados no ministério Sim. que Deus nos deu, né? Sim. Então, é um tempo de purificar mesmo, de tudo mais, né? Agora, qual é a gente já viu Pedro falando o que a gente tem que fazer. Vamos ver Paulo falando. Lá em Romanos 5, a partir do 3, Paulo diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Sabe, nós usamos tanto Davi, eu digo assim, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Sim. É porque ele buscava muito mais a Deus do que o próprio reino, do que o ser rei, né? Todas essas situações que ele vivia forjaram o caráter de um rei. E ele entendeu o recado de Deus. A dificuldade nossa, Mirtz, é entender o recado de Deus. Você, às vezes, não tem uma esperança como ele tinha. Ele já tinha sido ungido rei. Ele sabia que ele foi ungido rei. Mas ele precisava ser trabalhado. Nós fomos chamados para vivermos o reino de Deus. Nós sabemos o que está por vir, mas às vezes a gente esquece. A gente não vê o que está por vir. Porque a palavra está encadeada bem assim. Então, igual quando vocês vão dizer que Davi tenha feito. A tribulação produziu perseverança. Sim. Vou perseverar. Sim. A perseverança deu experiência. Sim, experiência. A experiência produziu esperança, porque daí você confia. E a esperança naquele que, sabe, é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. Naquilo que já está preparado, por exemplo, ele sabia que ele ia ser rei. Nós sabemos o que o Senhor fez na nossa vida e onde ele está nos levando. Será que tudo isso que eu estou passando está me fazendo uma pessoa melhor? Eu estou aproveitando aquilo que Deus tem preparado para mim? E vou te falar, às vezes o maridão que você tem aí é um instrumento de Deus para tratar com você. Os teus filhos também. Porque aí eles, vai chegar a hora do tratamento deles, né? Que vai ser diferente. Do jeito que foi a história de José. Deus usou todos os da família dele, né? Para também transformar José naquilo que José iria ser mais tarde. E o importante é a gente lembrar, Mirtz, que às vezes você vê a situação, falou em marido, né? Você olha para o teu esposo e você diz, isso é provação, tá? Você precisa enxergar que o tratamento é para você. Não é para ele, é para você. Aproveita a ocasião de ser lapidada, preparada por Deus, para ser uma pessoa melhor, né? É para isso. Ela nos aproxima de Deus. Eu disse que a aprovação produz fruto. Sim. O fruto da paciência. Sim. Uau! Que jeito que você acha que você vai produzir um fruto da paciência se não for com situações que você precisa exercitá-la, né? E é o que você falou, Mirtz. A gente tem que compreender que o filho que Deus colocou ao nosso redor, os filhos, a família, o esposo, é um lapidar de Deus. Quando você vê isso, você aproveita cada oportunidade para você crescer em amor, crescer em Cristo, junto com a sua família, porque é um lapidar de Deus, né? E sabe, queridos, no caso, por exemplo, de José, que toda a família ali foi usada para tratar. Foi todo mundo tratado, a família, o próprio José e tudo mais, porque o próprio José, depois que os irmãos fizeram o que fizeram, no Egito ele foi escravo, foi traído, foi preso, foi caluniado, tá? Muitos anos, igual Davi, de 15 a 17 anos assim, né? Agora, se eu for pegar em termos de provação, você vai dizer assim, gente, 15 anos de sofrimento, onde é que está a esperança? Né? Porque a esperança estava lá no fim. Antes da esperança, quais são as palavrinhas que a gente usava, né? Sim. Perseverança, experiência, tudo. Não é de repente, é para chegar lá. Aí às vezes a gente começa a se perguntar onde é que está Deus na primeira fase ainda. Sim, né? E José tinha a figura do sonho, né? Que essa esperança da realização. Deus tinha uma promessa para ele. Davi tinha uma promessa, nós temos uma promessa. Então, o que é mais importante para mim? As promessas. As dificuldades, como dizia, a gente come como pão, porque a gente fica mais forte, né, Mirtz? Sabe, de repente, Deus usa aquilo que tem, a toda a raiva que os irmãos tinham, porque podia ter sido feito de outra maneira. José precisava ser provado? Precisava. Provado, tanto é que foi, né? Porque tinha umas coisinhas também, a gente gosta de orar. Lembra que no texto de José e os irmãos, a palavra de Deus diz que José, no fim da tarde, contava tudo que os irmãos tinham feito de errado, né? Então, ele não era aquele santinho também, né? Era protegido, precisava aprender a se virar sozinho. Tem uma série de coisas. Deus podia fazer
do jeito que ele quisesse. Mas Deus diz, vou aproveitar os irmãos, né? Porque assim os irmãos também na família. É na Sim. família, também vão precisar ser tratados mais tarde. Sim. Porque quando a gente vai ver a redenção de tudo isso, todo mundo foi mudado. Sim. Né? E às vezes, Mirtz, falando em família, a gente olha muito assim para o Evangelho e a gente deseja uma família perfeita, não é assim? Todo cristão, nossa, minha família. Agora, quando a gente olha para uma família como a família de José, como a família de Abraão, os filhos, a gente vê o quanto que nós precisamos ser lapidados e trabalhados por Deus dessa maneira. E é um trabalhar de Deus na nossa família. Então você começa a não cobrar mais dos teus filhos uma perfeição. Você sabe que tudo se cumpre de acordo com as promessas de Deus e você começa a desfrutar da situação, você começa a curtir mais a vida dos teus filhos, porque você sabe que é um projeto de Deus. É uma visão diferente, para você não sofrer tanto. Né? E sabe, queridos, porque até nas bênçãos que Deus promete para as nossas famílias, se nós fugirmos de provação, fugirmos do projeto inicial, parece uma incoerência, mas na palavra de Deus está escrito exatamente assim: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim. Sabe? É uma palavra... Foge do trabalhar de Deus. Né? Foge. Nós precisamos... Queremos o que Deus tem de bom para nós? Queremos sim. Sim. Né? Todos nós, eu e você. Precisamos nos sujeitar a tempos de provação? Sim. E nos alegrarmos, sim. Porque, veja, no exemplo que você usou de José, lindo a gente poder falar isso, ele cresceu tanto, ele foi tão lapidado por Deus, ao ponto dele chegar e dizer, olha, vocês não me fizeram mal, não. Tudo que vocês me fizeram era um propósito de Deus para cumprir o que estava escrito. Olha que visão maravilhosa. E eu vou encerrar essa conversa com a frase que ele usou. Tá? Com a frase usada por ele. Depois de tudo mais, lá em Gênesis 45, nos versos 4 e 5, está escrito assim: José disse mais a seus irmãos, chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Coisa maravilhosa, visão maravilhosa. O plano era esse, queridos. Né? Isso é o alegrar no sofrimento. Né? Vamos todos nos alegrar. Sim. Queridos, era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.